apreendeu um indivíduo na rua, aí eles perguntam onde ele mora, se tem mais produtos, se em caso de droga, né? E direciona até a casa, a residência dessa pessoa e depois coloca que a pessoa que foi detida nessa operação autorizou a entrar na casa, onde encontrou grande quantidade de entorpecentes. Vamos supor, pega a pessoa com 100 gramas na rua e chega na casa do indivíduo, tem 3 quilos. É meio estranho, né? Porque a pessoa se entrega. Acontece. E a validade disso? Pois é aí que nós vamos voltar para a cadeia de custódia. Tá? Porque se ele fez isso e ele autorizou, é como se eu batesse na sua casa e você me convidasse para entrar. Tá? Vizinho, venha cá. O senhor está como testemunhar isso aqui, o vizinho, né? Tem. Aí o vizinho testemunha o fato de que ele autorizou, tá? Só que quando tu chegares lá e tu vai ver o produto, tu tens que dizer em que cômodo foi encontrado, sobre que forma foi encontrado, aonde ele estava, porque ainda tem um detalhe, tem que se ver quantitativo. Eu vou dar um exemplo mais claro para ti. Cadeia de custódia do corpo de delito. O corpo de delito está ali. O cadáver, ele foi localizado, de lá ele foi retirado. Ele tem que ter um transporte próprio para isso. Ele não pode ser transportado... Vizinho, empresta o carro que nós vamos levar o cadáver para o Renato Chaves. Não, o Renato Chaves tem que vir buscar, tem que fazer toda... Chegando no ML, primeiro fato, ele vai descrever o corpo de delito, o cadáver, né? Falando da cor parda, olhos claros, cabelos ondulados, trajando camisa branca, preta, tudo isso. Isso faz parte da cadeia de custódia. A mesma coisa com o entorpecente. Foi encontrado uma balança, tantas petecas de tal, fotografou em tal local, foi acompanhado pelo vizinho tal, entendeste? É por isso que eu digo que é importante. Se você se basear nessas pequenas minúcias, você alcança grande valor de defesa. Eu estou rindo aqui, doutor, por dentro, porque essa seria a realidade, né? O correto. Mas o que a gente percebe no dia a dia mesmo, vamos dizer, nas periferias, é que quando acontece, vamos supor, homicídio, a pessoa estava no carro, a primeira coisa que acontece, a população vai lá, já rouba o que está dentro do carro, o cadáver estava de bruço, quando a perícia chega ele já está de costa. Então, ou seja, eles modificam toda a cena, né? Pois isso é a realidade. Mesmo tu modificando a cena, eu vou te dar um outro exemplo. Se uma pessoa é atirada de fora para dentro do carro, pelo motociclista, por exemplo, tá? Mesmo que tenha mexido com ele, se foi a queima-roupa ou a curta distância, o perito vai dizer, porque se transfixou, você está sentado, transfixou do corpo para o banco, ele vai ter que fazer a trajetória do projétil, para saber a posição que ele estava. Está entendendo o que eu quero dizer? Não importa, porque isso é matéria científica, é exata. É química, é física, é matemática. Embora você tenha mexido, isso acontece. Mas tem como você reproduzir, ressimular o fato como ocorreu. O que eu estou dizendo para você é que se o advogado trabalhar com isso, ele alcança, porque antes nós não tínhamos no Código de Processo Penal a cadeia de custódia. Nós tínhamos apenas o que é indício. O conceito de indício, por uma circunstância, você pode chegar a outra e provar. A cadeia de custódia, o vestígio é diferente. Ele não é prova de nada. Ele é apenas um vestígio que, depois de analisado, pode servir como prova, tanto para a defesa quanto para a acusação. É totalmente diferente. É a primeira vez que nós temos um conceito tão grande dentro da cadeia de vestígio. Então, isso é importante. Mexeu? Tem como saber que mexeu. E o mais importante é quem está manuseando, o agente que está manuseando, porque o agente também pode alterar. A gente não vai aqui crucificar o mundo e dizer que ninguém presta ou todo mundo é bom. Mas, assim, existe uma coisa chamada corrupção. Primeiro, para a corrupção, você tem que ter o corruptor. E a mesma pena para quem corrompe é a mesma para quem foi corrompido.
né? A máxima é 12, a mínima é 5. Então, tudo isso é capaz de você, estudando, por isso que eu disse ainda há pouco, Paulo, quando nós conversarmos informalmente, que não existe processo simples. Pode existir processo de pouco volume, com a mesma complexibilidade que aquele que tenha 50, 60 volumes. Então, o que é bonito, o que enaltece, o que faz crescer a advocacia criminal de qualquer um que pretenda seguir a seara, é sempre a observação e o estudo. Porque, às vezes, você tem um nível intelectual, ou você tem vários cursos, mas você não tem o que é importante ser unificado a isso, que é a prática. É você entrar no recinto, olhar para a direita, para a esquerda, para o fundo e saber o que está acontecendo. Essa que é importante. E você, com a prática, você exerce muito, porque a gente vai falar em caso concreto. Mas quando você lê as frias linhas da lei, ou de um dispositivo, você vai só analisar o quê? Você vai analisar só os verbos centrais, mas você não tem ideia de como aplicar. Você vai só aplicar se você passar pela experiência do caso concreto. Entendi. Então, é importante isso. Ler, reler, eu bato muito. Não é coisa minha, já batimos. Olha, Auri Lopes Júnior, Evandro Dias e Silva, mas praticamente a Abracrim, sempre vem batendo na cadeia de custódia pela importância. Te dar um exemplo. Há alguns anos atrás, houve uma operação chamada Operação Furacão, tá? Onde a polícia foi lá e retirou o HD do computador de um investigado. E lá ele fez o seguinte, ele pegou, botou um case e acessou tudo que tinha dentro. Nós não tínhamos na lei a cadeia de custódia, mas ele já alterou o vestígio, ele manipulou. E tem como saber isso? Você tem um assistente técnico, e essa mesma cadeia de custódia que nós falamos, ele serve para os vestígios também de tecnologia. Entendi. Serve para os vestígios. Então, trabalhando e você tendo uma assistência técnica nesse sentido, é maravilha.